Questão 3. O fluxo φ representa o volume de sangue que atravessa uma seção transversal de um vaso sanguíneo, de uma veia, em um determinado intervalo de tempo. Esse fluxo pode ser calculado pela razão entre a diferença de pressão do sangue nas duas extremidades do vaso P1 e P2. Está aqui, ó, P1 está aqui, uma extremidade, P2 está aqui. E esse P1 e P2, P1 menos P2, é também chamado de gradiente de pressão. Está aqui, gradiente de pressão. Aqui entre o P1 e o P2, chamado de gradiente de pressão. E a resistência vascular R, essa resistência aqui, que é a medida da dificuldade de escoamento do fluxo sanguíneo, decorrente principalmente da viscosidade do sangue ao longo do vaso. Da mesma maneira que essa resistência, no caso do sangue, é a medida da dificuldade do escoamento do fluxo sanguíneo, devido à viscosidade do sangue, tá? R também, no caso da eletricidade, é a resistência elétrica que mede a dificuldade de escoamento da carga elétrica, tá? Devido ao material de onde a corrente elétrica está correndo, do fio no interior do qual a corrente elétrica está correndo. A figura abaixo ilustra o fenômeno descrito. Então aqui está a figura, aqui está o fluxo sanguíneo, esse aqui é o gradiente de pressão, esse aqui é a resistência. Assim, o fluxo sanguíneo φ pode ser calculado pela seguinte fórmula, chamada de lei de Ohm. É fornecida. Fluxo é igual a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2, P1 menos P2, dividido pela resistência vascular R. Considerando a expressão dada, a unidade de medida da resistência vascular R no Sistema Internacional de Unidades está corretamente indicada numa dessas alternativas. Então ele quer saber em que o R é medido baseado em quê? Nessa fórmula aqui. A resolução está explicadinha aqui para vocês de uma maneira bem clara e objetiva. Veja bem, no Sistema Internacional de Unidades, no SI, que é o antigo MKS, metro, quilograma, segundo, as unidades são a massa medida em quilogramas, o intervalo de tempo, tempo em segundos, e o comprimento, a distância em metros. O texto disse que fluxo é variação de volume pelo tempo, é quanto de sangue escoa no tempo. Isso é fornecido, está lá no enunciado. Essa variação de volume está em metro cúbico no Sistema Internacional, né, que seria comprimento vezes comprimento vezes comprimento, dividido pelo tempo em segundos. Portanto, uma das unidades do fluxo, que seria metro cúbico por segundo, e essa daqui eu chamei de 1. A variação de pressão, P1 menos P2, que eu chamei de ΔP, e pressão corresponde a força sobre área. Então, essa variação de pressão, que é força sobre área, substitui a força pela lei fundamental da dinâmica, força é massa vezes aceleração, então vai ficar que a variação de pressão vai ser massa vezes aceleração pela área. A massa é medida em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e a área em metro quadrado. Então ficou ΔP quilograma, metros por segundo ao quadrado por metro quadrado. Você pega esse primeiro elemento de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, tá? Que vai me dar, pode ver que o quadrado do metro cancela com esse metro aqui. Então vai ficar, a variação de pressão vai ser quilograma, metros por segundo ao quadrado, que eu chamei de 2. Então tem a equação 1 e a equação 2. Aí ele deu a expressão fornecida, né, que é fluxo é igual a ΔP sobre R, né, que eu chamei o P1 menos P2 de ΔP sobre R. Aí eu tirei o fluxo, substituí pelo 1 aqui, metro cúbico por segundo. Tirei o ΔP, substituí por quilograma, metros por segundo ao quadrado sobre o R, cuja unidade ele está pedindo. Aí eu multipliquei em cruz, tá? Joguei o R multiplicando o metro cúbico e o S multiplicando tudo isso aqui, ó. Ficou R metro cúbico, quilograma segundo por metro por segundo ao quadrado. Horas, pode ver que aí eu peguei, cancelei esse S com o quadrado desse S e joguei o metro cúbico dividindo. Portanto, a unidade dessa resistência vascular R vai ser quilograma metro cúbico vezes metro, né, porque eu joguei o metro cúbico multiplicando, segundo. Portanto, essa unidade vai ser quilogramas dividido por metro elevado à quarta vezes S. Essa é a resposta.
Essa resposta corresponde à alternativa D de dado. Questão 4. Versa sobre forças no movimento circular. Em um show de patinação no gelo, duas garotas de massas iguais. Lembre-se que é importante você sempre marcar, tá, o que os dados do exercício que são importantes na sua resolução. Então, as massas iguais, é sempre bom grifar, que é importante. Giram em movimento circular uniforme. De novo, movimento circular uniforme, importante. Em torno de uma haste vertical fixa, perpendicular ao plano horizontal. Tá aqui a haste vertical e as duas garotas estão girando aqui, tá? Duas fitas F1 e F2, aqui o F1 e o F2, inextensíveis, não se esticam, de massas desprezíveis, não influem no resultado do exercício, e mantidas na horizontal, ligam uma garota a outra, e uma delas a haste. Enquanto as garotas patinam, as fitas e a haste e os centros de massa da garota mantêm-se no mesmo plano perpendicular ao piso plano e horizontal. Então o piso é plano horizontal, tá? E as garotas estão girando nesse sentido aqui, tá? Considerando as informações indicadas na figura, que o módulo de força de tração no fio é igual a 120 N, ele forneceu então que a força de tração na fita F1, essa é F1, então ela está sendo esticada por uma força de 120 N, e desprezando o atrito e desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração em newtons na fita F2 é igual. Então ele está pedindo quanto vale a força de tração aqui nessa fita F2, fornecido que na fita F1 é de 120 N, e aqui estão as alternativas. Resolução. Cada garota encontra-se em movimento circular uniforme com a mesma velocidade angular W. Elas estão juntas, né? Então elas varrem o mesmo ângulo ao mesmo tempo. Aí surge a principal característica do movimento circular, que é a seguinte: em todo movimento circular surge sempre uma força resultante, que a gente chama de resultante centrípeta, tá? Que é responsável pelo fato do corpo efetuar o movimento circular, ela que obriga o corpo a fazer o movimento circular, e ela tem as seguintes características. Fc é claro que é um vetor, se é um vetor ela tem uma intensidade, a intensidade é a massa vezes a aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta é v² sobre r, então outra fórmula da intensidade dela é mv² sobre r, ou ainda mw² em função da velocidade angular vezes r. Essa é a intensidade, ou cada uma das fórmulas da intensidade. A direção dela é sempre na direção do raio, tá? Para onde está o raio ela está sempre na direção do raio da trajetória, e o sentido mais importante está aqui. Ela é sempre dirigida para o centro da circunferência que ela está efetuando. Essa força resultante centrípeta sobre a garota 1, ela tem intensidade, ela é uma resultante. Então olha aqui está a garota 1. Sobre ela tem o peso para baixo e normal para cima. Mas como o movimento é no horizontal, essas duas forças se anulam e não influem no movimento. Sobra então só o T1, essa tração 1, tá vendo? E sobre a garota 2, tá, tem devido a fita 2 tem o T2, sobre a fita 1 tem o T1. Então na garota 2 você tem um T2 puxando ela para a direita e um T1 puxando ela para a esquerda. E a força resultante centrípeta sobre a garota 2, ela tem sempre direção do centro da circunferência, tá? E o centro da circunferência está aqui na haste. Então o T2 tem que ser maior que o T1, tá? De maneira que a resultante sobe para a direita, porque ela é sempre em direção ao centro da circunferência. Então sobre a garota 2, a força centrípeta 2 vale T2 menos T1, que vai ser mw² r. T2 menos T1 é mw² r, essa equação eu chamei de 2, e lá no T1, que é mw² 2r, porque o raio dela é 2r, eu chamei de equação 1. Veja as figuras abaixo. Como eu expliquei acima, veja bem, a garota está 1, só tem sobre ela essa resultante T1, acabei de falar que o peso é normal, se anula, não influi no movimento. Então você vai ter que ter a força resultante centrípeta, e ela vale, a força resultante centrípeta 1 sobre a garota 1, vale T1, que é mw² vezes a distância dela até o centro da circunferência, cujo raio é 2r, portanto vai dar T1 2mw² r.
sobre a garota 2, você tem o T1 e o T2, com a força resultante centrípeta tem que estar para o centro, então ela vai ser o T2 menos T1, então aqui vai ficar T2 menos T1 é igual a mw² R, R é o raio da distância que vai da circunferência a qual a garota 2 tem até o centro da circunferência, tá? Se eu chamei essa de 1, essa de 2, eu substituindo 1 em 2, vai ficar T2 menos o T1, que é isso aqui, vai ser mw² R. Portanto, tá aqui, tá? Portanto, T2 vai ser 3mw² R. Veja também que o T1 é 2mw² R, mas acontece que o enunciado do exercício forneceu que o T1 vale 120 newtons. Então eu substituo o T1 por 120, vai ficar 120, 2mw² R, onde o mw² R vai valer 60. Aí eu peguei esse 60, vim aqui, tá? No T2, o T2, que ele é 3mw² R. Então o T2 vai ser 3 vezes 60, portanto a tração no fio 2, que na fita 2, que é pedida, é de 180 newtons, e a alternativa correta é a alternativa E.